Olá, bom dia. Estamos gravando hoje de dia, às 7 horas da manhã, precisamente, e o Projeto Caribu. Então, em continuação ao nosso curso, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Estamos fazendo duas linhas paralelas. Uma mostrando como foi que nós chegamos ao nosso mundo atual, essa situação, né? Já se repetiu quase na Baía dos Porcos com o Kennedy, agora parece mais grave. E, independente daquela, esta, que é o Projeto Caribu, que é a nossa escola. Claro que ambas as linhas vão servir para o aluno estudioso, porque conhecimento não ocupa lugar, como dizia minha avó. Então, este vídeo será a continuação exata. Pegará do ponto em que nós paramos no último vídeo e continuará. Aproveito aqui para fazer o meu marketing, né? Então, aqueles que quiserem contribuir e puderem, depositem a importância que desejarem no Bank, PIS 223 9192 67753, tudo sem traços nem pontos. Ou na conta Bradesco, como alguns têm feito, aí os dados estarão aqui embaixo. Coloco à inteira disposição de vocês todo o material que eu tenho. São 4.000 livros. 4.000 livros no sentido de apostilas, ensaios, 4.000. Então o acervo não é pequeno. Está à disposição de vocês, mas vocês terão que pedir por e-mail. Então aqui colocarei o que interessa para minha subsistência e para comprar os fones de ouvido para quando eu virar o rosto não haver a diminuição do som e outras coisas necessárias ainda não dá, ainda não é necessário, ainda não é possível. Colocarei também aqui o meu e-mail e para esse e-mail vocês podem pedir. Eu recomendo quais são os livros que eu acho que vocês devem pedir primeiro. De qualquer maneira, são 4.000 volumes. É uma pequena biblioteca, mas bastante rica. Então, aqui agradecendo as pessoas, duas pessoas em especial, uma de Lisboa, uma senhora, que ofereceu total apoio ao nosso projeto Caribu. Jamais pensou que alguém tivesse coragem de dizer as verdades que são ditas nesse canal. Muito obrigado, senhora. Não vou declinar o nome dela, né? Ela vai permanecer no anonimato, mas depositou uma quantia substancial e a parece-me, comerciante paulista, ele deu todos os dados, mas eu não sou curioso. Ele deu endereço, nome, telefone, etc. Então, minha gratidão, porque há pessoas então que estão reconhecendo que o nosso canal artesanal, como eu dizia no vídeo anterior, né? Mas a verdade. Então, conteúdo, né? Então, a forma pode ser apresentada belíssimamente. Né? A mulher se maqueia para fazer o álbum de fotografias de casamento ou de debutante, mas quando tira a maquiagem, continua sendo a mesma coisa. Então, como eu dizia, segundo mais uma vez a sabedoria da minha avó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Era assim que ela dizia. Então, para nós, aqui não existe por fora nem por dentro. É a verdade, nua e crua. Intransigentes com a mentira. Essa é a característica desse canal, que foi a característica do judeu admirável, a quem eu dei o nome do meu canal de YouTube. Moisés ben Maimon, conhecido vulgarmente como Maimônides. Né? Também prestigio extremamente no trabalho que nós estamos fazendo o judeu notável Samuel Noah Kramer, assiriólogo, perito em escrita cuneiforme, que entrou achando que era uma aventura, mas o professor dele terminou numa notável iluminação, descobrindo que ali tinha um gênio.
E então vocês veem que não temos nada de antissemitismo. Quando nós falamos contra os judeus, falamos como quando falamos dos políticos brasileiros e tudo mais. Para nós, a humanidade é uma só. Então, se há um erro aqui ou ali, dizemos onde ele está. Fiz uma série onde há erros, mentiras e omissões da Igreja Católica, que é a fé que eu professo. Então, para mim, escandaliza-me que a Basílica de Aparecida, o maior santuário mariano da América Latina, um palácio, esteja pedindo uma quantia adicional àqueles que já contribuem, né, campanha dos devotos. Vou deixar aqui o meu desabafo, né, com o escândalo que eu vejo na missa das 6 horas que eu assisto diariamente, né, um pedido de um adicional para construir pastilhas que formem quadros do Antigo e do Novo Testamento. Já é um palácio, né? E o medo que está nos sacerdotes, a gente percebe que eles estão morrendo de medo da guerra, da mudança. Por quê? Porque eles estão bem instalados, né? Eles não veem os catadores de lixo, que aqui uma senhora passando e catando lixo na minha porta, eu fui botar o meu lixo e disse: senhora, por favor, não faça isso que a senhora me deixa deprimido. Espere, sente aí. Ela sentou lá fora na calçada de uma loja. Eu vim pedir à minha esposa que preparasse um prato de comida bem substancial. Levei para ela, fiquei conversando com ela em pé, enquanto ela sentada comia. Ela agradeceu, disse: Deus te abençoe. Então, eles não estão... É claro, eles dizem que tem obras sociais, mas acontece que as obras sociais deles são 1%, né, dessas pessoas. E o que nós queremos é resolver 100%. Isto é que deve ser feito. Nós devemos mirar 100%. Não pode haver um ser humano, imagem e semelhança de Deus, nosso Senhor, Criador de todas as coisas, que fez o homem à sua imagem. Não pode haver um ser desses que viva na indignidade, abaixo da linha da pobreza, na miséria. Isto é depreciar a obra da criação. Isso é cuspir na cara de Deus. Eu não admito isto. E eles estão com medo de perder os privilégios, todo ano comprar o seu carrinho do ano, né? Terem a sua vida num palácio. A Basílica Nossa Senhora Aparecida é um imenso palácio, né? Cardeal Arcebispo é um príncipe. Então, eles estão morrendo de medo da mudança. Para mim, a mudança não vai trazer nenhuma alteração. Mas aqui foi o desabafo. Vamos ao vídeo? Vamos. Desculpem, mas eu tenho essa verve, né? Eu não sou nem um pouco britânico. Árvore da vida na Cabala é o nosso assunto, mas estamos vendo a sagrada tradição, que René Guénon chama apenas de tradição com T maiúsculo, e que Eduardo Churret chama os grandes iniciados. Já tive um livro, devido ao fato de eu ter me mudado para curar a minha filha, eu doei a minha biblioteca e, na volta, a pessoa que me devolveu tinha vendido ele, que era chamado Os Grandes Mensageiros Divinos. Todos esses seres tinham uma sabedoria, uma capacidade e um poder que era muito comum na Lemúria. Não vou me aprofundar no assunto da Lemúria. E continuou nos Atlantes. É só vocês verem o filme Super-Homem, Planeta Krypton, e vocês vão ver como é que a genialidade de outro judeu, que fez o script, transpôs para os quadrinhos Lemúria com o nome de Krypton, e os rapazes e moças que foram selecionados para fazer um novo continente, a Atlântida, ao contrário, né, protegido pela Cordilheira dos Andes, então levou toda essa sabedoria, mas deixou com a Suméria uma grande parte. Então, os homens educados pela Lemúria tinham um conhecimento extraordinário, porque os habitantes da Lemúria eram super-homens, Kal-El, e sabiam que era o irmão dos deuses, Jor-El. Então, aí surge a noção de que as árvores genealógicas dos judeus derivam dos registros desses povos, que para garantir o respeito, à sua família, registraram sua descendência desses deuses.
Então, já mostramos. Os sacerdotes, que eram guardiães, dividiam-se em 4 classes, mas depois nós vamos entrar no detalhe, será lá no final. A classe mais alta tinha a cabeça de águia. Os iniciantes tinham a cabeça de homem. Nós vamos encontrar aqui os dois. E o glifo completo, ou seja, a figura que era a iniciação, ou seja, como é que você poderia passar pelas fases que te levaria, né, de uma fase inicial, o iniciante, o aprendiz, o companheiro e o mestre. Então, como passar de uma para outra, nós temos isso porque nós fomos honrados com o título de membro do Colégio dos Magos Caldeus, e tenho todo esse conhecimento, vindo de cima, vindo do alto. Não é nenhum homem encarnado que me ensinou. Sem merecimento, tenho esse privilégio. Logo, os sacerdotes de cabeça de pássaro, ou seja, aqueles que atingiram o máximo da sabedoria, sumérios, decidiram, então, aos poucos, colocar por escrito o que era a tradição oral da Lemúria. Não se escrevia. Essa era a regra. Ainda é em alguns pontos. Então, eles colocaram, então, primeiro as famílias super dotadas, que se chamavam deuses, né? Foram os deuses astronautas, ou foram os deuses olímpicos, ou foram os deuses nórdicos, não importa. Então eram seres dotados de capacidade que, para mim, é uma prova de que nós somos descendentes de ancestrais superiores, como a Bíblia diz, e não inferiores, como o darwinismo diz. Então, a Lemúria e a Suméria provam isso. Então, as obras do passado, a engenharia do presente é incapaz de fazer. Então, se nós fôssemos descendentes, se nós tivéssemos uma linha ascendente, né, desde a pré-história, então nós hoje estaríamos fazendo pirâmides no centro do Rio de Janeiro, ou em São Paulo estaríamos construindo Torre Eiffel aos montes, Dubai seria na Barra, mas não é nada disso. Uma obra dessa de engenharia custa uma fortuna e é o resultado de um esforço enorme. Então, os sacerdotes pegam a tradição oral, dizia eu, e vão colocá-la por escrito, rompendo assim a regra, a lei imposta, que a transmissão da sabedoria era feita por oralidade. E principalmente os chefes, que são representados com cabeça de águia. E aí, ainda escondem que eles chamavam o Criador de todas as coisas, que revela, essa expressão revela que os deuses tinham um Deus. Mas fazem a árvore genealógica, que já mostrei a vocês, e vou começar com ela, que é a primeira. Aqui já mostrando a vocês que são os grandes iniciados. Aqui são os grandes mensageiros divinos, os grandes iniciados. Vejam que a cabeça é de águia, as asas são de águias. O Keter é aqui com 5, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 famílias principais. Essas 5 famílias principais formam o Keter da árvore atual, que é apenas um triângulo. Aqui não é um triângulo, né? Se você quiser até pode fazer um triângulo, mas fica um triângulo mal feito. E os outros, aqui tem também alguma coisa parecida com um losango para baixo. De qualquer forma, eles colocam por escrito, isso é grafado, isso é escrito, isso é documento, não se esqueçam. Eles colocam por escrito a primeira revelação. Traem a lei oral, mas por um consenso. E começam a dizer aos povos que o que eles sabiam, o que eles tinham ido para a Lemúria e lá tinham aprendido. Essa é a primeira, e eles depois dão um outro passo. Esse outro passo é mostrar exatamente que havia um Deus dos deuses. A figura é belíssima, ornamentada, e aqui está. Então aqui já são sacerdotes iniciantes, porque tem cara de homem, né? Mas o ladrilho
é perfeitamente ornamentado e eles apontam para o espírito, que é o Deus dos deuses, e apontam para a árvore, o pé, a raiz da árvore. Assim mostrando que aquela figura acima não é apenas a única realidade. Aqui eles revelam um grande segredo. Então, o grande pássaro, o alado, o espírito que se movia sobre as águas profundas, aqui é mostrado, né? Então, uma mão aponta para trás na posição do mago do tarô, o Aleph, né? É a posição inicial. Então, é revelado o segundo segredo. A primeira árvore, que é uma genealogia dos super-homens. A segunda árvore é que esses super-homens, na verdade, não eram deuses, né? Eram homens que tinham capacidades extraordinárias, paranormais e inconcebíveis para nós hoje, mas eles sabiam que haviam sido criados, ou seja, eles tinham um Deus, aqui representado pelo sol alado, que vai aparecer em várias culturas, né? O espírito em forma de pássaro. Vamos então agora ler o restante. Vamos continuar. Olha aqui. Aqui vai aparecer o que mais tarde será a Ahura Mazda. Aqui aparece o glifo completo. Ó. Essa era a figura, a esfinge, cabeça de homem, asas de águia. Aqui seria corpo de leão e patas de touro. Não está assim completa. A árvore aqui toma um formato totalmente diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já são 7 famílias chefes. Então, de 5 já aumentaram para 7 famílias. E aqui os sacerdotes estão em cima do símbolo, que eu vou decodificar para vocês, vai constar da nossa iniciação. É esta figura que serve para nós, né? Tanto pode ser o tarô, quanto pode ser a cabala, mas serve para nós evoluirmos a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, representada pelo homem, pelo boi, pela águia e pelo leão. E aqui, então, são sacerdotes iniciantes, mas mostra que eles, apesar de serem iniciantes, por terem a cabeça de homem, já estão se transformando em águia, porque tem asas, e estão sobre a figura total, herdada da Lemúria, a esfinge, que é a iniciação completa. É a síntese, a grande síntese. E aqui vocês vão encontrar, se hoje vocês pegarem a figura de Ahura Mazda, Hormuz, deus dos persas, vocês vão encontrar mais ou menos isso aí. Um homem dentro de um cestinho, esse cestinho é alado, é a mesma figura de cima, mas agora já parece uma figura humana. Quer dizer, a antropomorfização começa a tomar lugar. A figura de cima belíssima, que é apenas uma concepção, vamos dizer assim, abstrata, olha, não tem nada de humano. É uma cauda de pássaro e 2 asas. Não aparece mais nada, não se vê cabeça nem nada. Então são 2 asas de ave e a cauda de um ave. Aqui não. Aqui na seguinte, isso é documento, gente. Isso aqui é documento, tá? Não estou brincando com vocês, não. Então, isso aqui agora já aparece a antropomorfização. Ou seja, Deus vai ser pai. O machismo já vai começar. Então, não vamos nos reportar para a história, onde isso não acontece, a deusa é mulher, então já começou. A semelhança dos homens. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, logo vamos representar Deus como sendo a nossa imagem e semelhança. Vai fazer isso o quê? Com que os ateus digam que não é Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus. Mas isso aí é uma questão de fé. Mas já vimos o seguinte, as 5 famílias que naquela época reinavam, agora já são 7, mas ainda são separadas, ó. Estão no kéter da árvore. De alguma maneira, não é um triângulo, mas é alguma coisa que lembra. E as outras famílias, que são as ainda companheiras dela, né? Ou seja, famílias congênitas, que têm o mesmo gene, e aí está uma árvore muito mais completa. Mas já surge agora, então, aqui vou repetir, né? O elemento que vai servir para nós fazermos a iniciação completa, a esfinge. Aqui o sacerdote, que tem o rosto de homem e as asas de águia, então está em evolução.
aqui em cima a figura de Ahura Mazda, que é o que a maçonaria diz que será a religião do mundo quando a maçonaria tomar conta do mundo, talvez seja agora, e que os sacerdotes, mais uma vez discretamente na posição de ave. Você vê que uma mão aponta para baixo, ó, segurando a cesta, e outra mão aponta para o pássaro. Então, é a mesma posição do tarô. Então, todas as grades vão mostrar duas coisas, assim na terra como no céu, disse Jesus Cristo. E Hermes Trismegisto disse, no alto como embaixo. Né? Então, a verdade é uma só, não importa onde, e nós vamos escolhê-la. Por isso eu me chamo católico, não por seguir as diretrizes do bispo de Roma, chamado Papa, mas porque onde houver a verdade, disse Santo Agostinho, ela é católica. Toda a verdade pertence à Igreja Católica. Essa Igreja Católica não tem que ser visível. A igreja visível, legalista, governada de Roma pelo chefe, isso é a igreja de Pedro. Mas existe uma igreja invisível, chamada Corpo Místico de Cristo, que é a igreja de João. Depois, isso aí vai dar uma degenerescência, criando os joanitas, né, a ideologia joanita, e aí vai acontecer uma gnose que não será exatamente, será eu sou heterodoxo, então sou gnóstico, mas eu sou um gnóstico que se baseia na gnose de Paulo, da carta aos Hebreus, do Evangelho de João e das suas cartas, e de alguma coisa dos outros escritores dos sinóticos, das cartas chamadas católicas, ou seja, Pedro, Tiago, Judas. Né? Então, aqui eles colocaram, o grande segredo agora está revelado. Então, os deuses têm um Deus. Pronto. Isso era oral, mas Abraão vai levar isso aqui para a Palestina. Esse conhecimento, ele tem lá em Ur dos Caldeus, a cidade de Ninurta, a cidade universitária, e ele vai pegar tudo isto, vai copiar em uma folha, que teria 260 palavras, e vai levar com o nome de Sefer Yetzirah, Livro da Criação, mostrando como foi que este Deus dos deuses, o Deus Criador, fez com que essas famílias surgissem. Aí começa alguma coisa de verdade, mas Abraão em si é um mito. Há dois Abraões e ele está 22 gerações, 20 gerações distante de José, que é seu bisneto, segundo a Bíblia. Nunca um bisavô, diz o nosso queridíssimo, como é o nome dele, Harold Bloom, nunca um bisavô esteve distante 20 gerações do seu bisneto. Então, aqui nós temos a figura que vai servir para nós, para a nossa iniciação. Os senhores que estão me ouvindo aqui, alunos e visualizadores, vão fazer essa iniciação. Vão ser essa esfinge, e essa esfinge tem um rosto de homem, né? As asas de águia, o corpo de leão, que eles estão recolhendo aqui na árvore, eles estão com a cestinha na mão, recolhendo o visco, ou seja, o conhecimento, isso é simbólico. Essa cesta equivaleria a um livro. Então, é o conhecimento que eles estão recolhendo para dar àqueles que vão passar pela iniciação. Então, aqui nós já temos a nossa noção da árvore da vida, segundo a tradição, a sagrada tradição sumeriana, a sagrada tradição dos patriarcas monoteístas do deserto, segundo o Churré. Então aqui nós já temos a figura que vai servir de base, portanto não vamos nos basear na árvore judaica. A árvore judaica é uma adaptação de uma adaptação, o que Abraão levou. Então vamos dar, essa será a nossa árvore, será nesta que nós nos basearemos. Por isso nos recusamos a dar aos alunos que perguntaram mais dados sobre a árvore judaica. E nós temos o livro Cabala Cristã, onde nós damos a árvore da Cabala segundo o cristianismo. Bom, esse Deus vai ser o Deus Criador, né, que vai receber um nome depois, né, o Ain ou o Ensof, vai ter destaque.
Aqui ele vai aparecer, agora a ênfase vai ser nele. Ó. Aqui então nós vemos agora aqui com outro nome. Aqui nós temos numa numeração, ó, nós temos uma numeração, ou pode ser outra coisa, mas sempre ó, o alado, a cauda de um pássaro, as asas de um pássaro, o círculo que aparece aqui pela primeira vez, para indicar que ele é o círculo, é o Senhor do círculo. Então eles já sabiam que tudo é esférico, que tudo no universo é esférico, que a Terra é esférica e ele é o Senhor do círculo, mas antropomorfizado e mostrando as mãos para indicar que ele fará. É ele quem vai fazer. As mãos são simbólicas, simbolizam o fazer. Então, sou eu que vou fazer com a inteligência e com um poder que equivale à águia, que é a ave que voa mais alto. Mas eu sou o Senhor do círculo, ou seja, daquela figura que é um imenso círculo com um ponto no centro. Aqui nós temos duas flâmulas. Essas duas flâmulas são sabedoria e poder. Simbolizam sabedoria e poder. Então aí está em destaque o Deus dos deuses, que será o Ain Sof, o En Sof para os judeus da Cabala. Você vê que está cada vez mais próximo o glifo da árvore da vida. Então podemos escrever que o Keter da árvore sumeriana é Anu. Então, vamos voltar a uma árvore comum. E aí, mas vamos voltar a ela, mas mostrando para vocês, então, que aqui houve alterações. Por quê? Porque o Keter da árvore sumeriana seria Anu, que é o Deus maior. E seu raio descendente, família, que são Enlil e Enki, que também se chamava Nudimud ou Ea, que depois vai virar Ia, nas posições atuais de Binah, Kokimah. Então, Keter, Anu, Binah, Enki, Binah é o raivoso, Enlil e Kokimah, Binah, mas seria aqui, né? Fizeram uma troca aqui. Esse é o problema. Nós não vamos adotar isso porque está errado. Então, Anu seria aqui, Binah seria aqui, conhecimento, seria Enlil, o deus raivoso, a sefira negra, chamada feminina, olha a safadeza do machismo. E aqui, Kokmah, que seria a árvore masculina, né? Representando na tradição judaica o Messias, Kokmah, sabedoria. Então, Nudimud Oea. Então, aqui nós temos a tríade, né? 3. Esses 3 é que vão agora servir de representação para a nossa concepção judaico-cristã, que até pouco tempo atrás todos os católicos sabiam que isso aqui era a imagem de Deus. E o que é isso aqui? É o triângulo superno da árvore da vida. Então, seria na Suméria, né, Anu, Enlil e Enki, os 3 deuses maiores, né? Sabedoria, poder e bondade, né? No tarô, eles vão mostrar, já que eles eram os maiores, né, a família central, mas tinha famílias descendentes, então eles vão fazer com que haja mais de um triângulo. Então, esse é o triângulo superior, chamado de fogo, e esse é o triângulo de água, ou seja, uma família que não é tão importante e outra família que não é tão importante. Então, são 3 famílias. Uma que governa tudo, uma segunda família, vamos dizer assim, uma família que seria de reis, uma família que seria de sacerdotes e uma família que seria de militares. Hoje em dia seria isso, os 3 poderes. Então, não é novidade
A teoria dos três poderes, a visão dos poderes, né? Quem é? Esqueci agora. Então, já estamos aqui, já estamos bem próximo da árvore judaica. Mas olha, as noções são bem outras. São bem outras. E vamos ficar por aqui, né? Porque o que nos interessa é que esse triângulo com esses dois triângulos vai ser transformado nisto aqui, um triângulo em cima de um cubo. Essa transformação é que nós vamos encarar no próximo capítulo. Então vocês vejam que pouco a pouco nós estamos vindo para a árvore judaica, mas muito lentamente, muito lentamente. Então a árvore judaica é essa aqui. Então ó, um triângulo de fogo, Keter, Binah e Kokmah, depois um triângulo de água, tá vendo? Geburah, Chesed, Tiferet, outro triângulo de água, Rod, Nersá e Exod. E aqui não existia. Malkut não existia. Nessa época, ali como eu mostrei para vocês, então não há Malkut. Malkut é uma sefira que vai ser criada devido ao demiurgo, né? Ou seja, em que não tem, não existe. O Malkut vai ser a terra dos que perderam o poder, aqueles desqualificados. Muito obrigado. Então, aqui estamos mostrando a vocês, não é brincadeira, por isso que nós não damos esse valor tão grande às árvores da vida, né? O próprio chefe do Relações Exteriores do Kabbalah Center me disse pessoalmente, cuidado com os livros dos judeus, cuidado com os livros de Kabbalah. Eles colocam erros de propósito para desviar vocês do caminho. Não leia mais. Você já tem um mestre invisível que lhe orienta, então você não precisa mais de quem te diga nada nos livros. Você já faz rituais, o que Shimon HaLevi nem sabe o que é. Ele disse isso para mim. Jacó, o nome dele. Tinha que ser, né? Judeu, tinha que ser Jacó. Então, muito obrigado. Ficamos aqui, então, somente com a tríade superna, né? Que é Anu, Enlil e Ea. Então, vamos aos poucos assim, chegando até a árvore moderna, né? E aí, quem quiser saber como é que era a árvore dos sumérios, e como era a árvore da vida nossa, cristã, então pode pedir. São 4.000 volumes à disposição de vocês. Vocês não pagarão nada. Darão, se quiserem, uma contribuição. 3, 7, 6, 10, o que quiserem. Então, até a próxima. Obrigado. Espero que vocês vejam até o final. Tem gente que não tem paciência, né? Deem o seu like. Eu tenho esquecido de dizer. O dedinho é importante, viu? O canal considera, né? E deem o seu like. O like significa que vocês estão gostando do material. Então, vamos nos despedir. Até o próximo.